Olá você, obrigado por clicar nesse vídeo. Eu me chamo Abner e hoje eu quero falar com vocês sobre mais um livro que será cobrado no vestibular da FUVEST 2026. O vestibular que acontecerá agora em novembro. Então as inscrições daqui a pouco abrem, daqui a pouco você vai poder fazer a sua inscrição e tenho certeza que os frutos do seu estudo, do seu empenho serão recompensados. Então, hoje nós vamos falar sobre o Opúsculo Humanitário, que se destaca dentro dessa lista de livros da FUVEST 2026 por ser um único livro de não ficção. Ele é um livro de não ficção, ele não é nem uma poesia, ele não é nem um romance, muito menos uma novela ou qualquer tipo de ficção em prosa. Ele foi escrito pela Nísia Floresta e ele também é o nosso livro mais antigo. Ele foi escrito em 1853. Agora acompanhe comigo para ter uma noção bem clara e abrangente dos assuntos que são abordados em Opúsculo Humanitário. Vamos lá. Aqui está, então, Opúsculo Humanitário de Nísia Floresta. Temos aqui, então, para começar, uma foto da nossa autora Nísia Floresta, juntamente com uma frase: Nossa débil voz se levanta na capital do Império da Santa Cruz, clamando: Educai as mulheres. Então, novamente, o livro foi lançado em 1853. Ele é o 8º livro de Nísia Floresta e é uma obra pioneira no pensamento feminino do Brasil. Pela data, vocês conseguem ver isso, mas foi um dos primeiros livros escritos por uma mulher e que trata de questões femininas dentro da sociedade brasileira. Então é o seguinte, o que é um opúsculo para começo de conversa? O opúsculo, ele é nada mais do que um pequeno livro. É exatamente isso, ele é um pequeno livro, é a definição de um pequeno livro. E ele contém 62 artigos compilados em uma só obra. E o seu objetivo, que fica bem claro na frase inicial que nós começamos aqui nossos slides, e que é a primeira frase que aparece no livro, é educar as mulheres, trazer a educação feminina ao Brasil. Então, vamos já distinguir logo de cara o seguinte: estamos falando do século XIX, onde a sociedade ela dividia a educação entre educação para meninos e educação para meninas. Então você tinha escolas apenas de meninos e escolas apenas de meninas. E o grande protesto da Nísia dentro dessa obra, além de outras coisas mais, é para que as condições da escola das mulheres melhorassem, por diversos motivos que ela vai trazer ao longo do livro. E ela vai fazer uma crítica a muito do que o Brasil possui na sua cultura, possui na forma de educar as meninas, possui na forma de tratar as crianças mesmo, principalmente as crianças meninas, dentro da sociedade. Além de alguns ideais bastante revolucionários para sua época, que nós vamos ver mais para frente, ela também vai buscar essa emancipação da mulher, no sentido de que a mulher ela merece uma educação de qualidade que ela não tem no Brasil, de acordo com a sua análise que ela faz durante o livro. E para convencer de que a educação feminina era algo primordial numa sociedade, ela vai dizer que tal educação feminina ela é muito importante para o avanço de uma sociedade. Que as sociedades que educaram as mulheres de maneira exemplar, elas se desenvolveram, enquanto aquelas que negligenciaram esse aspecto não se desenvolveram e não foram para frente. E por esse seu aspecto de ser a favor da participação ativa da mulher em sociedade, através de receber uma educação de qualidade, primeiramente, ela pode ser considerada uma das pioneiras do feminismo dentro do Brasil. Aquele feminismo que surge juntamente com o liberalismo da Revolução Francesa, da independência ali dos Estados Unidos e do pensamento do finalzinho do século XVIII e até a metade ali, no momento em que o livro é escrito, o Opúsculo Humanitário, que é metade do século XIX. Para deixar claro aqui, que não fique nenhum espantalho ao longo desse nosso trabalho, o liberalismo que eu me refiro é esse. É o liberalismo que tem como ideal a liberdade, a igualdade, a fraternidade pregadas na Revolução Francesa e que busca esses ideais mesmo, a liberdade, os direitos humanos, essas questões que você, na aula de história, pode ter mais noção que norteavam o pensamento francês iluminista, que revolucionaram o pensamento mundial e trouxeram muitas mudanças nas sociedades onde ele foi abraçado
e onde ele foi aplicado. E esse liberalismo é a ponta de lança do pensamento da Anísia Floresta. Tudo que ela vai defender ao longo de Opúsculo Humanitário tem base nesses autores liberais da época, e principalmente autoras mulheres liberais da época, como a George Sand, a Harriet Beecher Stowe, a Madame de Staël e outras. Mas vamos falar então sobre Opúsculo Humanitário, não é? Nós podemos dividir o opúsculo humanitário em dois momentos. O primeiro momento é aquele que fala sobre a história da mulher ao longo da história da humanidade e que também fala sobre a mulher em outros países que, para Anísia Floresta, são exemplares no ato de educar as mulheres. E a outra metade vai se focar no Brasil, nos seus problemas, nas suas questões que a Anísia vê como falhas deficitárias e vai tecer uma grande crítica ao comportamento social brasileiro como um todo. É um livro bastante assíduo em criticar aquilo que as pessoas do Brasil faziam na época, aquilo que a sociedade brasileira praticava na época. Então ela vai começar lá no Egito e vai até a Idade Média e vai dizer que em nenhuma dessas civilizações a mulher teve um papel de destaque. Ela sempre foi relegada ao papel de secundária e ela nunca recebeu uma educação que fosse a par da educação que os homens recebiam. E aí, depois disso, ela vai colocar como contraponto a modernidade, né? O período onde ela vivia, o século XIX. E ela vai citar aqui quatro civilizações que, para ela, são exemplares na questão da educação da mulher. São Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos. Essas quatro, elas são os grandes lugares, os grandes pontos que se pode ver para o Brasil poder ter uma educação melhor. São os grandes exemplos da educação feminina para o Brasil. E aí ela vai descrever ali como é o espírito da mulher alemã, o espírito da mulher francesa, o espírito da mulher inglesa e tudo mais, e vai enaltecer as virtudes dessas mulheres, né? E essa questão do caráter de certa mulher, de certa pessoa, de certo país, é uma coisa que aparece nos livros dessa época. Então você tem o caráter alemão, você tem o caráter inglês, você tem o caráter brasileiro, isso aparece muito nos autores desse período do século XIX. Então, olhando para essas nações como nossos exemplos, a Anísia vai começar as suas críticas, os seus apontamentos contra as questões que ela vê como erradas que eram aplicadas na educação da mulher no Brasil. Então, aqui nós chegamos no momento onde a Anísia começa a fazer a sua crítica. Ela aponta que, dentre os vários erros que a mulher comete na educação dos seus filhos, ela tem como um dos principais o fato de que as mulheres elas tratam os filhos como pequenos adultos, uma coisa que a pedagogia da época já estava começando a desmistificar, mas aqui no Brasil ainda era muito frequente. Então elas tinham que ter a mesma etiqueta e os mesmos comportamentos de um adulto, só que sendo pequenininha. Isso é uma coisa que não se encaixa nos tempos de hoje. Para se exemplificar como que esse pensamento pode ser nocivo, perigoso, a Anísia conta uma história de uma menina que, uma certa vez, ela foi usar um espartilho. Espartilho, se você perguntar para sua avó, para sua bisavó, talvez ela consiga te dizer, mas é uma peça de roupa que era posta na cintura das mulheres, para que a cintura delas ficasse bastante fina. E aí, uma certa vez, uma garota, uma criança, colocou esse espartilho, né? A mãe colocou nela, e o espartilho apertou tanto, mas tanto, a região da cintura dessa menina, que ela morreu. Ela acabou tendo seus órgãos internos esmagados pela força que fazia aquele espartilho na cintura dela. Então, ela mostra, através dessa história, como que é nocivo você tratar uma criança como um adulto em miniatura. Ela também critica a questão das amas de leite, que eram mulheres que amamentavam os filhos de outras mulheres. Então, a mulher, ela tinha um filho ou uma filha, e aí ela dava ela para uma ama de leite, que essa mulher, que geralmente era uma escrava, ela amamentava a sua filha. E aí a Anísia vai tecer várias críticas à mulher como um todo, vai dizer que ela é ignorante, que ela não ama o trabalho, que ela despreza o trabalho, que tudo isso é parte do caráter da mulher brasileira. E ela aponta também que a religião é o principal culpado por todos os problemas
de ordem social, de ordem ética, que o Brasil enfrenta. Porque para a Anísia, o Brasil sofre com todos esses problemas por conta da sua ordem religiosa, do clero brasileiro, que não inspirava confiança, que não inspirava o espelho moral que a sociedade precisa, que a sociedade demanda do clero. E aí agora, olhando para a educação formal, não é? A educação das escolas, ela diz também que a educação das escolas femininas é muito ruim. Porque as professoras, elas são despreparadas, elas não têm currículo para dar aula, elas não têm ensino, elas não têm conhecimento suficiente para poder dar boas aulas. E os diretores de escola, eles são apenas empresários que querem dinheiro, eles não têm nenhum tipo de noção pedagógica, nenhum tipo de noção de interesse em ensinar de fato, eles apenas querem abrir negócios e lucrar. E a Anísia nos aponta um dado alarmante, que no ano de 1852, apenas 8.000 mulheres de todo o território brasileiro haviam tido acesso à educação. Então, além de todos esses problemas estruturais, da maneira como as professoras eram despreparadas e os diretores também, ainda tinha o fato de que era uma educação muito inacessível para a menina, para a mulher brasileira. Essas são apenas algumas das críticas, tem outras também, por exemplo, ela critica o fato de que as crianças são ensinadas, elas convivem no meio de pessoas que estão sempre nuas, né, que são pessoas de linguajar chulo, que são os escravos. Elas convivem com essas pessoas e não com pessoas de mais etiqueta, não é? Mas isso a gente não vai falar, porque aí se fosse falar de todas as críticas, tem várias. Essas são algumas das principais que eu apontei para vocês. Então, novamente, o pensamento da Anísia Floresta, ele é todo correntado na questão do liberalismo europeu. Ela é totalmente influenciada pelos pensadores liberais e também por alguns filósofos da sua época, o Kant, por exemplo. Uma coisa interessante sobre a Anísia Floresta é que ela é a favor da abolição da escravidão, assim como o liberalismo sempre foi a favor da abolição da escravidão desde a Revolução Francesa. Isso configura a Anísia como uma pioneira no movimento abolicionista. Antes do Castro Alves, antes do abolicionismo na cultura brasileira, a Anísia já apontava que era necessário que o Brasil abolisse a escravidão, porque isso deixava o país atrasado em relação aos demais países do mundo. E ela também defende o indígena, que era outra também, uma outra etnia que era muito atacada pelo povo, eles eram acusados de ser preguiçosos, e ela vai lá e defende o indígena dessas acusações. Ela é a favor da educação também das mulheres indígenas. E aqui é importante nós fazermos uma distinção entre a educação que a Anísia está propondo e a educação que hoje você pode pensar e falar, ué, então realmente ela conseguiu. Mas não é tão simples quanto parece. O que a Anísia quer não é que as mulheres aprendam matemática, ciências, português, geografia necessariamente. O que a Anísia Floresta quer é que as mulheres elas recebam educação moral, que elas recebam educação de valores, o amor ao trabalho, o amor aos filhos, todos esses ideais que norteiam as mulheres daqueles países que nós vimos como exemplares, ela quer que sejam ensinados aqui no Brasil. E para isso é necessário uma transformação completa na forma de educar da sociedade brasileira. Porque se você tiver ali os heróis, né, aqueles que são diferenciados em relação à maioria, ela mesma cita o exemplo do Hércules. Você vai ter que ter um Hércules para cada Hidra. E aí não dá, né? Porque é muito difícil. O ideal é que todo mundo se mobilize e que não surjam heróis para que vençam esses males, e sim que toda a sociedade como um todo concorde que a educação da mulher é fundamental e uma coisa necessária para o avanço do Brasil. Então, resumindo, para a Anísia, as sociedades que dão certo, as sociedades que progridem, que evoluem socialmente, são as sociedades que educam a mulher. Todas as sociedades ao longo da história humana, elas que não educaram a mulher, elas caíram, elas ruíram. Roma, o Egito Antigo, a Idade Média como um todo, e para que a sociedade brasileira avance,
ela precisa educar a mulher. Então, para conseguir mulheres esclarecidas, um conjunto de mulheres esclarecidas, é necessária uma transformação geral do sistema educacional formal, das escolas e também dos homens e mulheres, pais e mães que estão na sociedade brasileira, que não conservam o valor ao trabalho, que não conservam o valor à moral bem estabelecida, e também a transformação até no clero, né, na parte religiosa do Brasil, e para isso é necessário uma grande transformação. Por conta de trazer a maior protagonismo da mulher em sociedade brasileira, a Anísia Floresta ela é pioneira do feminismo no Brasil, feminismo guiado pelos ideais liberais europeus, e o seu objetivo, no final das contas, é exatamente esse: educar as mulheres brasileiras, oferecer educação moral, educação de valores para a mulher brasileira. Então esse é o nosso resumo sobre o opúsculo humanitário. Eu espero que tenha sido de valia para você. Continue estudando, continue se esforçando e novamente eu digo, os frutos do seu empenho serão colhidos no momento certo. Muito obrigado novamente por assistir. Eu fico por aqui e me acompanhem no próximo vídeo, onde nós falaremos sobre mais um livro que será cobrado na FUVEST 2026. Até lá!